Vamos serenando nossa mente, elevando o nosso pensamento ao Mestre Maior, ao nosso irmão, modelo e guia Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os trabalhadores da luz, e todos juntos, nós, encarnados, aqui juntos nesta corrente, que nós possamos, em pensamento e junto com nossos irmãos de luz, adentrar as casas de saúde, em hospitais, nas UTIs, e mesmo nos lares onde se encontra gente necessitada, que seja necessitado daquelas dores físicas, que seja necessitado de algumas dores espirituais, aquelas dores da alma, onde esteja gente em aflição, que possa passear também em orfanato, nos presídios, possa, Senhor, tocar no coração daqueles governantes, daqueles países que estão em guerra, onde tem tantos mutilados, tantas famílias em sofrimento. Ó Pai, chega com a tua misericórdia, com teu amor, que Maria Santíssima, com seu manto de paz, de luz, com a tua serenidade, possa acolher a todos necessitados neste momento, Pai. Que possa suavizar a dor e o sofrimento de cada um, seja encarnado ou desencarnado. E que assim seja em nome de Jesus. Meus irmãos, o nosso exórdio da noite de hoje é a de número 96 do nosso livro Pão Nosso, do nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Justamente por Isso, que diz assim: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. E essa passagem está em João, no capítulo 2, versículo 21. E o Emmanuel nos esclarece assim: o intercâmbio, cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protesto do dogmatismo organizado. Entretanto, a reviviscência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo conceito. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a intenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecoste para o reajustamento da realidade eterna. Convém anotar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas de revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente, comunicar-se-ão os mortos com os vivos
porque os homens ignoram a verdade. Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhar. Que assim seja. Agora passa a palavra ao nosso irmão Gils, que fará a prece diária do nosso Evangelho. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir que o amanhã seja melhor. Hoje, como o último dia do mês de junho de 2025, vamos só agradecer por essa batalha que vamos passando. Terminou mais um mês, vamos próximo, amanhã já é um novo mês. E por tudo isso, em homenagem a Chico Xavier, pelos 23 anos do desencarne, vamos fazer o Pai Nosso Espírito dele e Emmanuel. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos circuitos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dai-nos hoje. Perdoar nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossas próprias inferioridades. Livrai-me do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só ti brilha a luz eterna do reino e do poder, glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita sabedoria, muito equilíbrio na mente de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Que assim seja, graças a Deus. E agora, já com nossos corações, as nossas mentes serenas, nessa corrente de amor fraterno que se faz todas as noites, pedimos a permissão ao nosso Pai Maior, a Jesus, a nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, ao mentor da casa, Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Ivan. Seja muito bem-vindo, muita paz e muita luz. Ivan? É que meu mouse não está funcionando, aí no dedo aqui é mais difícil. Boa noite, boa Que noite bom, a seja todos. bem-vindo, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Boa noite a você e boa noite a todos os nossos queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, queridos irmãos e irmãs simpatizantes da doutrina espírita. Durante mais um horário do nosso Evangelho no Lar, rogamos que o Mestre Jesus possa estar presente nos nossos lares, nos auxiliando, protegendo, inspirando e nos curando, nos despertando um sentimento de humanidade, de caridade, e que a gente possa vibrar para que haja paz nos nossos lares, que haja paz na nossa cidade, no nosso país e no mundo todo. Que Jesus possa inspirar a todos naquela paz que ele pediu que, quando se retirou, a sua última mensagem foi que ficássemos na paz dele. Que essa paz possa um dia estar com todos nós e que todos nós estejamos realmente nela. Meus irmãos, hoje as nossas reflexões
Estou no capítulo 9 do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje nós vamos tratar do item 1 ao 5º, e os nossos 3 primeiros itens são as passagens do Evangelho de Mateus, que fala das injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. Jesus disse àqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca ao seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus aí trata das bem-aventuranças, o capítulo 5 de Lucas, ele trata exatamente das bem-aventuranças, e na sequência das bem-aventuranças, ele traz uma série de informações, né, para que nós nos previnamos exatamente de cometer injúrias ou violências, né? Jesus vem aumentando o sarrafo, como a gente costuma dizer no esporte, tornando um pouco mais difícil como eu diria, tornando mais difícil a condição de que nós, não é que tem se tornando mais difícil, mas exigindo mais, né, através do seu esclarecimento, exigindo mais, muito mais de nós, né? Então, ele diz, olha, vocês aprenderam, né, o que com os antigos, que olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês, inclusive ele fala que na questão de matar, que já existia um julgamento, porque o mundo não era assim tão desgraçadamente selvagem como a gente pensa. Existiam os instrumentos de justiça para regular aquela sociedade, né? Muito duros, na realidade, mas existia algum tipo de administração entre todos os povos. E os hebreus, que eram um povo muito antigo, eles já tinham também os seus costumes e as suas maneiras de cumprirem, de auxiliarem, de instruírem na obrigatoriedade de um comportamento dentro da lei, para que as pessoas se comportassem de maneira social, né, para que o país pudesse evoluir. Mas Jesus vem para falar exatamente do lado espiritual. Ele diz, olha, não é só essa questão dessa justiça que vai julgar vocês, mas existe uma justiça muito mais precisa, muito mais justa, muito mais exigente, que é aquela que ele, naquela época, ele ameaçava como dissesse o fogo do inferno, né? Que além de ser chamado à justiça social, teria também que prestar contas à justiça divina. E que quanto maior fosse a agressão à lei, maior seria o sofrimento. E que, na verdade, as questões de se comportar perante a lei estava dentro de preceitos muito pequeninos, em que a própria sociedade naquela época não dava muita atenção. Aí Kardec diz o seguinte, que por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando, consequentemente, a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Falar raca, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil, desprezível, que se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. Né? Portanto, é uma observação grave, que a loucura realmente vamos dizer assim, um destrambelhamento total do espírito, onde ele não fica mais responsável pelas suas ações. Então, era uma acusação muito grave, um xingamento muito grave, e que haveria, no momento oportuno,
a justiça divina também cumpriria, exigiria uma cobrança muito, muito forte. E ele diz: é evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta, porque existe a questão da ironia, né? A moda que faz uma ironia como se estivesse fazendo um elogio. Ai, fulano é tão bonitinho. Ah, mas como é inteligente. Na realidade, está querendo dizer ao contrário, né? Então, a ironia ela é um defeito moral muito grande, embora seja até engraçado, funciona como humor, mas a própria justiça, né? A própria justiça, atualmente, ela tem corrigido. Nós temos desenvolvido ao longo do tempo um comportamento chamado. Como é, meu Deus? Social. Não lembro, vou lembrar daqui a pouco, eu digo, que é um modo de comportamento mais humano entre as pessoas. Corretamente, como é o nome? Corretamente social. Alguém que lembrar aí me diga, corretamente alguma coisa, não lembro o nome agora. Vamos em frente. É exatamente para que a gente... Socialmente correto. Socialmente correto, exato, meu irmão, é isso, muito obrigado. Depois da pandemia, tem horas que os parafusos ficam meio frouxos, as palavras fogem. Pois bem, então, isso é o quê? Uma exigência que está havendo. Então, a gente não faz mais certos tipos de piada que antes, né? A gente até às vezes brinca. Ah, no meu tempo isso não era injúria, isso não funcionava. Não. Naquele tempo a gente era mais bruto. E realmente a sociedade ela passa a exigir um comportamento diferente, porque reconhece que isso realmente é uma injúria contra o próximo, e, portanto, a gente vai ter que ir se ajustando à maneira em que o mundo vai evoluindo também. E então pergunta-se, por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma repressão tão severa? É porque toda palavra ofensiva que expressa um sentimento contrário à lei, ao amor e à caridade, que devem fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união, que sejam corretamente, socialmente corretos, não é isso? Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. Lembra como é que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, que era semelhante ao primeiro grande mandamento. Então, o segundo, que era semelhante ao primeiro, era exatamente o respeito ao próximo. Portanto, há aí uma condenação grave pela nossa falha em agir exatamente contrário ao que o Evangelho determina, que a gente seja cortês, que a gente seja capaz de amar o nosso semelhante, o nosso irmão. A gente não tem a capacidade de amar ainda, mas vamos criando a empatia, que é o bebê do amor, né? Começa com empatia, e ao longo do tempo ela vai evoluindo nas nossas relações, até um ponto lá na frente que a gente tenha realmente transformado a empatia, a misericórdia, tudo, num sentimento, o nível máximo do sentimento, que é o amor pelo nosso próximo, o amor por nós mesmos. Se a gente não aprender a se amar, a gente não pode também amar o próximo. Então, a questão que Jesus traz é para uma transformação realmente do ser humano, que ele reconhecia que naquele tempo nós não tínhamos uma capacidade de mudança ainda, então ele disse, olha, vou deixar aqui os principais pontos, que já são, na realidade, suficientes para que haja mudança, mas ele sabe que a nossa transformação é lenta e que a gente ia precisar, né, de novas e outras encarnações em que o nosso espírito iria se adiantando, de preferência moralmente, mas também através do conhecimento sobre as coisas materiais, né, o conhecimento do homem de maneira geral, através do progresso do conhecimento, para que num determinado momento adiante a gente possa fazer a nossa transformação final. O dia que a gente tenha lá o nosso momento de São Francisco, né? A partir desse instante eu sou outra pessoa, que era o que a gente já fazia simbolicamente através do batismo. Quando batizava,
declarava que todos os pecados que tinha cometido, né, todos os seus erros, os seus vícios, os seus defeitos, e num comprometimento de dali para frente, então, ser uma nova pessoa. Então, nós vamos um dia, né, fazer realmente esse batismo consciente, porque nós somos batizados pelos nossos pais numa religião que hoje a maioria de nós já não é mais, né? Hoje nós somos espíritas, nós vemos o evangelho de uma maneira mais profunda. Esse evangelho que exige a mudança, que exige a luta da busca pelo conhecimento do dia a dia, para se aprofundar mais, para fazer com que tenhamos consciência de, através desse conhecimento, dessa questão da fé raciocinada, ser realmente um motivo, aparecer uma coisa real, que a gente possa se basear para começar a organizar a nossa mudança, que é lenta. Infelizmente, como eu estou dizendo, a gente ainda não tem a condição de dar uma de São Francisco, mas vai chegar um dia que todos nós vamos ter que ter um ponto de partida conosco mesmo. Olha, gente, o Deus, para mim, a partir de hoje, basta. Esse tipo de coisa eu não faço mais, esse tipo de ambiente eu não frequento mais, esse tipo de assunto eu não vou mais falar, para que a gente possa ir, né, mudando, né, juntando realmente os tesouros que são válidos para quando a gente conseguir finalmente. Então, ele fala aqui na questão de aprender o que foi dito nos antigos. Eu vim procurar aqui na Bíblia, eu tenho uma Bíbliazinha pequena aqui em casa, que tem só o Novo Testamento. E aqui no capítulo 5 de Mateus, lá no item de 21, 22, aqui ele tem, a tradução diz assim, cadê? Capítulo 5, 21 e 22. Não, tá batendo não. Onde é que eu estava lendo? Que é o capítulo 5, Mateus. Aqui, não, aqui, eu estava olhando no capítulo anterior. Então, aqui no capítulo 5, 21, 22, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, a lei que havia naquela época já determinava uma pena. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, né, que justifica muitas vezes as nossas ações como uma reação já do que nos agride. É errado, porque ele não determina o perdão, mas aquele que ainda fizer sem motivo, ele traz aqui, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então existia, por exemplo, o sinédrio. O que era o sinédrio? Cada cidade tem o seu, assim como as nossas cidades têm os seus fóruns, né, de justiça, então, cada cidade tinha o seu sinédrio, eram 23 juízes. E ainda tinha o grande sinédrio de Jerusalém, que era como se fosse aqui no nosso país, assim, a Suprema Corte, né? Então, as decisões que aqueles sinédrios regionais não resolvessem, era como a nossa corte. Existia uma administração, existia um sistema de lei que funcionava. Então, por que Jesus termina ainda o sinédrio? Porque Jesus, né, já tinha perturbado, vamos dizer assim, as cidades ali vizinhas, e quando ele chega finalmente em Jerusalém, então, o grande sinédrio se ocupa de finalmente partir para cima de Jesus, e finalmente eles conseguem o sucesso de tirar Jesus dos calos deles, vamos dizer assim, né? Mas que, ao longo das profecias, já estava previsto que tudo isso aconteceria, dele passar pelo julgamento, pelas agressões, né? Trata até de quem ia ficar com o manto. Eu não lembro quem é o profeta que descreve até que os guardas iam jogar no bozó, né? Aqui no Nordeste o pessoal chama bozó, lá no Sul a gente chama dado. Iam apostar para ver quem ficava com o manto dele
e mais algumas roupas. E precisava que realmente ele passasse por toda a situação e ainda desencarnasse na presença de um monte de testemunhas e retornasse depois para comprovar dentro de todos os seus ensinamentos que existia uma vida após a morte. Então é por isso que Jesus retorna. Para quê? Para dar o testemunho daquilo que ele tinha pregado durante a sua existência, no período da sua missão, né? De trazer o conhecimento. Fala, olha, existe. Quando ele fala que existe, por exemplo, há outras moradas na casa do meu pai, ele diz, se isso não fosse verdade, eu não lhe diria. Ou se isso não fosse verdade, e já dissesse isso não fosse verdade, eu desmentiria. Mas eu digo a vocês que é isso. Quando ele fala, vou voltar a falar do meu colega lá, né? Que diz, olha, fulano, você é doutor da lei em Jerusalém e está falando de coisa que você não conhece. Falamos daquilo que damos testemunho. Então, ele falava do que dava testemunho, do que conhecia, que existia vida. E por isso ele retorna para provar que tudo que ele tinha dito era uma realidade. E nós ainda hoje em dia temos um grupo de irmãos muito grande que ainda, infelizmente, não acredita, né? Mas vão acreditar mais no futuro, é porque eles não estão prontos ainda. Se não quiserem buscar pela própria curiosidade, né, alguma coisa que desperte neles essa coisa, provavelmente vão através da professora mais agressiva, que é a dor, que muitos de nós procuramos realmente nos religar novamente através depois de momentos de grande sofrimento, que a gente busca o consolo e terminamos chegando aqui às mãos do nosso querido Espírito da Verdade, o Consolador prometido. E ele diz, mas como entender o significado dessas palavras de Jesus? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Se ele mesmo havia recomendado renunciar os bens do mundo, prometendo os bens do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que os bens da terra não recebam mais importância do que os bens do céu. O que a gente pode imaginar disso aqui? Que nós precisamos, né, do contato com esses bens até não numa vez só. Já que nós temos várias encarnações, nós estaremos de posse desses bens da terra muitas vezes, até que não tenhamos mais realmente necessidade nenhuma dele. Ele já previne aqui, anteriormente, que juntar esses bens, se apegar a esses bens, não é necessário. É um período de passagem, né? É um período de aprendizado. É como se a gente fosse deixar a escola e levar embora o que? A lousa, as cadeiras da escola? Não. A gente vai, leva o conhecimento. Então, para a pátria espiritual, realmente, essa matéria ela só faz parte durante esse período do exercício do nosso espírito junto à matéria. O contato à matéria para despertar o conhecimento, para evoluir no conhecimento, e o contato com os nossos irmãos para evoluir moralmente. Esse é o grande ensinamento que Jesus traz quando ele diz isso, né? Os mansos herdarão a terra. Terão um período de paz, já que não tinha condição de passar a informação, o pessoal tem dificuldade de compreender. Por que de vez em quando a gente encontra nos textos falar da Jerusalém, como é que chama, meu Deus? A Jerusalém espiritual, né? Todos eles julgavam de um dia terem o sucesso, seria ter um sucesso, viver bem, viver confortável, né? Em Jerusalém. Essa era a grande missão material de cada um. Aí Jesus dá o valor a Jerusalém, mas como um exemplo, como um modelo, que o conhecimento lá na frente traria o conhecimento de conhecer, vou repetir as palavras, daria a condição de compreender que a grande Jerusalém que se buscava era a Jerusalém espiritual. Então, todos nós que passamos por esses períodos encarnatórios, todos nós temos que compreender que nada do que a gente
se dedica com afinco aqui na questão da posse material, vai ficar nas nossas mãos. Então, não existe essa necessidade da gente se desesperar. E, infelizmente, o mundo anda hoje, o mundo anda doente, né? Com as pessoas muito apegadas às coisas materiais. Então, vai chegar um momento em que cada um vai despertando lentamente, vai servindo para fazer com que os outros despertem também, porque, como Jesus disse, né, vós sois o fermento que leveda toda a massa. Então, é através desse contato já da nossa pequena capacidade de demonstrar alguma mudança, que os outros irmãos também serão transformados, digamos assim, né? Que possa despertar neles essa mudança. Eu vi que recentemente foi um estudo que foi feito, os espíritas ainda são apenas 1% da população do Brasil. Nós somos a maior população espírita no mundo e somos ainda apenas 1%. Então, veja quanto é que nós temos ainda que trabalhar para trazer conhecimento aos nossos semelhantes, né? E quanta responsabilidade nós temos que ter através de não só levar o conhecimento, mas ser exemplo, né? Através da mudança, para que possamos auxiliar na transformação do mundo, porque o homem é co-criador da natureza, né? É co-criador do mundo, ele auxilia na evolução do mundo, na evolução dos outros seres, assim como os espíritos que estão mais adiantados do que nós, eles se aproximam da gente para nos trazer o quê? Para nos trazer algum conhecimento, alguma experiência e também de inspirar em nós a mudança. Então, a gente vai para a casa espírita, aprende, né, cientificamente o que significam as manifestações espíritas e, filosoficamente, quais são os ensinamentos que vêm dentro do arcabouço do Evangelho. O comportamento, uma lei comportamental, uma lei um código de ética para para a nossa transformação. Então, enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem a necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que os bens da terra não recebam mais importância do que os do céu. E seguindo, pelas palavras, felizes aqueles que são mansos porque herdarão a terra, Jesus quer dizer que até agora, somente os violentos se apossam dos bens terrenos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Enquanto os violentos possuem em excesso, para os mansos, frequentemente, falta até o necessário. Jesus lhes promete que a justiça será feita assim na terra como no céu. Porque os mansos e pacíficos serão chamados de filhos de Deus, os filhos de Deus. E quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz, em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. Então, veja bem, se 1% de nós que, né, às vezes nos achamos assim, muito diferenciados por termos o conhecimento, conhecemos o Evangelho de uma forma consoladora, mas ainda é muito pouco. Mas ainda é muito pouco. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o simples fato de ser espírita não nos dá vantagem sobre os nossos irmãos, porque se não houver mudança, a gente tem que lembrar as palavras de Paulo, né? Se eu der tudo que eu tenho, se eu não fizer com amor, isso não vale nada. Se todo o conhecimento que eu tiver do mundo, eu não auxiliar o próximo de alguma maneira na transformação do próximo, também não vale de nada. E a questão que ele fala aqui, que a terra vai se transformar, que haverá essa separação, então, dos violentos, é realmente, em um determinado momento, como Deus é justo, nós ainda estamos nesse período de provas e expiações, mas já nessa passagem do período dessa transação, então aqueles que permanecem no mal, eles serão afastados do convívio dos que já são pacíficos. Por quê? Porque os que são pacíficos já se transformaram, já passaram por vários ajustes e não merecem mais
esse assédio violento. Por isso a mudança, que é prometida desde lá do passado, quando ele diz, ó, em determinado momento, vai separar as ovelhas, né, das cabras, dos cabritos. E, então, como ele diz, passe para a direita aqui aqueles que, como é que ele diz? Que quando eu tive sede, me deram de beber, quando tive fome, me alimentaram, foram me visitar quando estava doente ou preso, que me agasalharam, etc. E tal. Por quê? Porque são determinações do fato da caridade para com o próximo. Então, aqueles que trabalham, que fizeram a caridade, que se transformaram, portanto, para desenvolver esse sentimento de caridade pelo próximo, mais próximo do amor genuíno pelo próximo, então, esses serão separados e vão ficar no ambiente agora onde vão ficar os que mantêm a paz. Herdarão a terra, por quê? Porque nós ainda precisamos desse espaço físico para viver através da experiência, mas os violentos não encarnarão mais. Então, nós herdaremos essa terra física durante um período e herdaremos a terra, a Jerusalém espiritual, quando estivermos, então, totalmente transformados. Muito, assim, de maneira didática, é fácil de compreender, né? Agora, transformar isso aí em mudança é que é o mais difícil. Mas todos nós temos que, no dia a dia, né? Quando alguém reclama assim, ou dessa vez eu não vou responder de volta, não. E é difícil, gente, como é difícil, né? A gente chega num ambiente assim, você vai para uma entidade qualquer de assistência, de atendimento de maneira geral, de qualquer situação, aí você vê aquele camarada que vem para entrar na frente, já vai irritar a gente, né? Poxa vida, você está aqui esperando há tanto tempo, aí chega aquele camarada que quer, através de uma conversa, passar na frente, isso nos irrita. Né? E quanto tempo a gente vai demorar até compreender? Não, isso é um Vivaldino, como diz, existe um tipo de palavras, né? É um Vivaldino, é o camarada que quer ser melhor do que os outros. Eu vou entrar na frente porque eu acho que eu mereço. É o orgulho, né? É o carimbo, é a placa do espírito ignorante e atrasado. Embora ele possa chegar lá, né, muito bem vestido, falando bonito, cheio de joias, como diz aquele humorista Falcão, né? Pode chegar ali todo joiado, mas moralmente ainda tem muito que aprender. Pois bem, meus irmãos, então, com essas palavras aqui, nós encerramos as nossas reflexões de hoje. Eu espero que tenha sido bastante claro e um pouco instrutivo, né? Lembrar que a gente fala assim, não, mas a gente precisa mudar, mas a gente tem que ter consciência de que nós somos realmente espíritos ainda no início da caminhada e precisamos muito da misericórdia de Deus. Essa que ele diz que é para a gente ter com nossos irmãos próximos. Ele diz o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão também a misericórdia. Então, é dentro desse, sob as bênçãos, desse amor infinito do que nos criou, que nós temos que compreender que chegou a hora de caminhar, de iniciar a nossa mudança. E ao final aqui do nosso horário, chegou a hora de nós elevarmos, então, o nosso pensamento e o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelas bênçãos do dia a dia, né? Mesmo quando a gente não nota, que a gente está muito atarefado com as nossas atividades, preocupado com uma série de coisas. Então, a gente chega a hora de a gente dizer, fazer aqui a nossa prece. Então, vamos dizer que agradecemos a Deus, nosso Senhor, pela proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de Espíritos de Deus, e que rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho, para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. E rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos amigos, e também aos nossos inimigos, a fim de que possamos tê-los um dia como amigos
e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Que rogamos a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, aos cegos do mundo, aos enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, aos deficientes mentais e aos encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e a palavra confortante, e que rogamos finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, para que, sob a tua luz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e destino. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe imensamente. Muita paz e luz a todos. Que assim seja. Muito obrigada. E a mensagem do Chico. As melhores coisas da vida são as pessoas que amamos, os lugares onde estivemos e as memórias que fizemos ao longo do caminho. Chico Xavier. E assim, meus irmãos, pedimos permissão ao nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, e ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, para dar por encerrado ao nosso Evangelho da noite de hoje, desejando muita paz, muita luz e tranquilidade a todos. Saúde